E aí galera, hoje eu vim aqui trazer para vocês um vídeo falando sobre termos de corrida de cavalo que talvez você não conheça e que, se você quer acompanhar as corridas, você precisa conhecer. Eu fiquei um tempo sem gravar vídeos, na verdade, porque eu tava com alguns problemas de saúde, mas agora eu pretendo voltar e gravar pelo menos um vídeo por mês para vocês aprenderem cada vez mais sobre corrida de cavalo. Bom, tordilho nada mais é do que a cor do cavalo. Geralmente os cavalos brancos e cinzas eles são chamados de tordilhos e geralmente eles acabam nascendo com uma coloração diferente, às vezes meio amarronzada ou até bem preto, na verdade, mas ao passar dos anos da vida dele, ele vai ficando cinza e depois fica branco. E quando você vê um cavalo numa corrida que se destaque pelo fato de ser cinza ou branco, você sabe que ele é um cavalo tordilho. Bom, o alazão é um marrom meio avermelhado, um marrom mais claro. E geralmente um cavalo alazão possui a crina e o rabo também da mesma cor que ele, né? Também é avermelhado e geralmente possui manchas brancas e é uma cor muito popular. E das pelagens, por último, mas não menos importante, temos o castanho, que eu acredito que seja a maior pelagem de maior quantidade de cavalos e também é muito bonito, apesar de simples, ela é muito bonita. E é uma pelagem que o cavalo possui os pelos bem amarronzados e a crina e o rabo geralmente são pretos. E alguns possuem manchas brancas no rosto e talvez até nas patas, mas geralmente a cor consiste nisso, no marrom com crina e rabo preto, diferente do alazão que possui a crina e o rabo da mesma cor que os pelos. Bom, potro e potranca é a forma que eles chamam, né, que os turfistas e as pessoas que gostam de cavalo de corrida, e não só de cavalo de corrida, mas em cavalo em geral, chamam os filhotes. Um cavalo quando nasce ele é um potro, e quando é fêmea é uma potranca. Alguns lugares eles chamam de potra, mas em corrida de cavalo eles chamam de potranca. E não só quando nasce, né, que possui ali, que ele ainda é um filhotinho, mas também com 1 ano e 2 e até os 3 anos ele ainda é chamado de potro. Em alguns lugares até os 4 ele ainda é chamado de potro. E potro é o termo utilizado para os machos e potranco o termo utilizado para fêmeas. Aos 3 anos o potro ele geralmente ele é treinado para a tríplice coroa e para o derby, que eu aliás fiz um vídeo sobre e tá aí no canal, que é um vídeo muito interessante para você que quer conhecer e saber o que é um derby. Bom, antolhos são como uma máscara para o cavalo que possuem o objetivo de tampar a visão lateral dele e fazer com que ele foque na frente. Que ele consiga ver só o que tem na frente para que ele não se distraia durante a corrida. Existem algumas variações, como essa aí que você está vendo, mas o objetivo principal do Antolhos é basicamente esse. Bom, arminho é nada mais do que está escrito aí, né? Ele serve para fazer com que o cavalo corra com a cabeça erguida, não olhe para baixo e foque, né, apenas na corrida. E tem essa aparência aí, até engraçado. Eu acho bem legal, na verdade. É, e pode ser combinado com o Antólio, você pode usar tanto o Antolius e o Arminho juntos. Eu acho que é muito interessante. E no Brasil é bem comum. É difícil você ver uma corrida em que nenhum cavalo esteja usando. E ele é bem útil, na verdade. O selim é isso aí que vocês estão vendo. Ele é tipo uma sela, só que pequena. E ela serve para o jockey se apoiar, né? Apoiar os pés dele em cima do cavalo e ficar naquela posição lá, engraçada e aerodinâmica. E assim é ele na corrida, né? Assim, você quase não vê ele porque ele é bem pequeno, mas ele é extremamente útil. Bom, isso aí que vocês estão vendo embaixo do selim é a manta, que além de servir como uma proteção para o cavalo, para não ficar só o selim, ele também serve para indicar várias coisas, como por exemplo o número do cavalo, porque cada cavalo tem o seu número na corrida, e em corridas importantes, como por exemplo essa, ele indica o nome
e até patrocínios, né? E não só o nome do cavalo, como também o nome da corrida. E isso é, após a corrida, o dono do cavalo pode ficar com essa manta, que, né, esse é o nome, pode ficar com a manta e tipo, guardar como recordação caso o cavalo vença alguma corrida importante. Na verdade, isso é um ato bem comum. Bom, isso aí que vocês estão vendo é o partidor, ou é o. Tem vários nomes, na verdade, né? Pode ser chamado de partidor, de boxe, de baliza, em inglês de starting gate, né? E ele nada mais é do que o que a gente vê, né? Para alinhar os cavalos e não tem nenhuma desvantagem, né? Todos saem ao mesmo tempo. E os cavalos entram ali, eles fecham as portas e na hora da largada ele abre todas as portas ao mesmo tempo, o que fazendo todos os cavalos saírem juntos e nenhum em desvantagem ou nenhum com uma vantagem sobre os outros. Esse que vocês estão vendo aí é o partidor de Kentucky Downs. Ele leva o nome de Kentucky Downs, como a maioria dos partidores levam o nome dos seus respectivos hipódromos em cima. Punga nada mais é do que esse cavalo que acompanha os outros cavalos, né, durante a preparação para as corridas, na verdade. E ele serve para apaziguar ou caso algum cavalo escape, é, ele pode ir atrás, né, para recuperar esse cavalo. E também às vezes ele é cerimonial, sem contar que em alguns casos eles podem até ser ex-cavalos de corrida que agora aposentados servem como pungas, que é o termo usado para esse tipo de cavalo. Bom, a raia nada mais é do que a pista em que os cavalos correm, que é esse lugar aí que é bem grande, geralmente ocupa muito espaço, tem talvez no mínimo uns 1.600 a 1.400 ou até 2.000 metros, ou como as pistas europeias que possuem mais de 4.000 metros. Mas enfim, raia consiste, né, no espaço em que os cavalos correm, que geralmente é de grama. Em pistas na América do Norte, o mais comum é areia, mas também existem as de sintética ou all-weather track, que é como chamam em inglês, mas traduzindo seria pistas sintéticas. O Photoshop, ele é uma das coisas mais importantes da corrida. É ele que decide qual cavalo chegou em qual posição, né? Ele decide e vê, ele mostra claramente, né, qual foi a posição em que cada cavalo chegou. Às vezes acontecem até empates, mas o trabalho dele é mostrar exatamente onde cada cavalo chegou e em que momento cada cavalo chegou na corrida, para definir assim o primeiro, segundo, terceiro e os outros colocados. Bom, o jockey é talvez o papel mais importante durante a corrida. É ele que guia o cavalo, ele que leva o cavalo até o disco, ele que escolhe o melhor caminho, ele que tem as estratégias e, bom, ele que responde por talvez uma condução ruim, ele que responde pelas multas, caso ele cometa alguma infração durante a corrida. E basicamente é isso, né? Esse é o trabalho de um jockey. Fardas são as cores que os jockeys usam, né, durante as corridas. Geralmente representam. Geralmente não, né? Ela deve representar o proprietário do cavalo, o dono do cavalo. Às vezes é uma fusão entre duas fardas, às vezes eles usam uma farda em uma corrida e uma farda em outra, para representar mais de um proprietário. Mas é basicamente isso. O proprietário tem livre e espontânea escolha, né, para poder fazer a farda do jeito que ele bem desejar, e existem aí diversas variações, cada um com sua identidade. Bom, o alinhamento é o momento em que os cavalos ficam ali, né, se preparando para correr, né? São os instantes antes da corrida que eles ficam se preparando para se alinhar mesmo no partidor e começar a corrida. É um momento importante, às vezes é um momento em que os veterinários dão a sua última olhada e revisada, né, nos animais para ver se não tem nada de errado. E é o último momento para você fazer a aposta, né? Porque quando o alinhamento começa e o relógio zera, você já não pode mais apostar. Rateio ou pule nada mais é do que a ODD, que marca o preço, né, do cavalo,
valor em que ele paga de acordo com a sua aposta. Se ele estiver pagando 2, você aposta 2, ele vai multiplicar por 2. Se ele estiver pagando 20, vai multiplicar por 20, né? Se você o valor vai ser multiplicado de acordo com a aposta e também de acordo com o rateio ou pule, né, do animal. E geralmente o favorito ele vai pagar menos, vai ter uma pule menor, e como chamam o azarão, é o animal que vai ter a maior pule e que provavelmente não vai vencer o páreo. Bom, eu coloquei essas três opções de aposta aí porque são as principais. Como você pode ver, a vencedora é a mais simples, você escolhe um cavalo, aposta. A placê, você escolhe um cavalo e ele pode chegar até segundo, que você ainda ganha. E show, ele pode chegar até terceiro. E óbvio que o valor vai diminuindo respectivamente. Existem essas outras opções aí de aposta, porém eu posso trazer em outro vídeo. Na verdade, nem eu sei muito bem como funciona, mas eu posso trazer em outro vídeo. Enfim, por último, mas não menos importante, as ligas, que são, né, faixas enroladas, né, nas patas dos animais, que servem para proteger de impactos, ajudam na circulação do sangue, mas geralmente elas são utilizadas só por uso estético mesmo, como por exemplo aí vocês podem ver que ela está servindo para ser estético, né, para combinar com a farda do jockey. E eu acho isso uma coisa muito interessante e muito bonita, na verdade. E bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí, a galera que não conhecia esses termos e agora descobriu. Eu pretendo trazer mais vídeos agora, sair dessa pausa de meses aí que eu tava e fazer o canal ficar mais ativo. Mas foi esse o vídeo, espero que tenham gostado. Me sigam aqui no YouTube, deem like, ativem o sininho se possível. E se quiser, me sigam também no Twitter. Me sigam também no Twitter e no Instagram, que eu também pretendo voltar pro Instagram. E é isso. Tamo junto, galera. Tchau.